Graças e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. É uma honra para mim estar aqui com os irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos dando de vir à casa dele, louvar, engrandecer o nome dele, com hinos e agora com a palavra dele. O tema da mensagem de hoje é: em tudo sejam agradecidos. Em tudo sejam agradecidos. Como o Wagner falou, eu sou da cidade de Jacareacanga, tenho 26 anos, sou casado há 6 anos com aquela bela moça ali, a Cássia, e nosso filho Estevão também tem 6 anos de idade. Nós estamos aqui para servir a Deus no seminário, aprender um pouco mais da palavra dele para juntos servir melhor no campo. Amém? Em tudo sejam agradecidos. Está baseado lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 18. Enquanto os irmãos procuram, todo mundo sabe que as duas epístolas foram escritas por Paulo, na segunda viagem missionária dele, provavelmente no ano 51, depois de Cristo. Ele teve um sonho quando ele estava indo na segunda viagem missionária dele, e no sonho alguém chamava ele para ir para Macedônia. Então ele foi para Macedônia, está lá em Atos 16, e lá na Macedônia ele evangeliza Filipos, passa por Tessalônica e depois vai para Bereia. Aí cerca de 6 meses depois ele escreve essa primeira carta dele aos irmãos de Tessalônica. O objetivo de Paulo era fortalecer os irmãos por causa da perseguição da época e fazer com que eles estivessem preparados para a vinda do Senhor, baseando a vida deles na santificação da palavra, na palavra de Cristo, que Cristo entregou aos apóstolos e os apóstolos a eles. Todo mundo encontrou o texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o contexto da época, como eu falei, era um contexto de guerra, um contexto de perseguição. Naquela época, quem dominava o mundo era Roma, e a religião, logicamente, que não era uma religião cristã, apesar de que o judaísmo era uma das grandes maiorias da época, mas o judaísmo não aceitava Cristo como Messias. Então havia essa guerra entre eles, e os cristãos eram minoria na época, e por causa disso eram perseguidos tanto pelos judeus quanto pelos romanos, os gregos e tudo mais. Então Paulo estava encorajando os irmãos a permanecerem firmes, fiéis, independentemente das circunstâncias, e buscarem manter essa alegria deles, essa fidelidade deles no Senhor. E hoje nós conseguimos perceber que essa perseguição tem chegado até nós. Ainda é implícita, em alguns lugares, no Brasil ainda é implícita. Ela vem por meio das mídias sociais, vem por meio do jornalismo, vem por meio das ideologias, vem por meio do comunismo, de muitas outras coisas que vêm devagarzinho, e no tempo que eles acharem que é a oportunidade, eles vão dar o bote. Isso no Brasil. Em outros lugares, a perseguição ela já é mais descarada. Cristãos são mortos, são massacrados todos os dias. Tem lugares, principalmente no Oriente, que as igrejas não são abertas igual a nossa. Tem lugares que eles não fazem missões mundiais, nacionais, estaduais, da mesma maneira que a gente faz, porque eles não têm liberdade para isso. E nós aqui temos. Porém, naquela época, assim como nos países que a perseguição ela é bem agravada, o cristianismo ele cresce fervorosamente. Os irmãos, eles dedicam a sua vida para o reino de Deus. Já no Brasil, existem milhares de igrejas que vivem um evangelho frio, um evangelho mesquinho e um evangelho fraco.
Tem pessoas que vão para as igrejas todos os dias, cantam ao Senhor todos os dias, ouvem os sermões todos os dias, mas não são crentes. Então, hoje nós vamos aprender com Paulo que a nossa alegria, ela deve estar acima das circunstâncias, que a nossa gratidão a Deus, ela deve estar acima das circunstâncias, porque ela vai estar baseada em Cristo. Então, sem mais delongas, vamos aprender algumas lições hoje com o apóstolo Paulo. A primeira lição: precisamos nos alegrar em Cristo. Estejam alegres sempre, o verso 16 diz. Por que em Cristo? Porque o verso 18 fala que tudo está baseado em Cristo. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Cristo. Então a nossa alegria, ela deve estar firmada em Cristo. Porque Cristo é a verdadeira satisfação, plena satisfação do homem. Então, como estar alegres? Como viver alegre? Aqui, essa alegria, ela é constante, ela deve ser constante. Tanto a alegria, quanto a oração, quanto a ação de graças, ela deve ser constante. Mas como fazer isso? Sendo que o nosso contexto é um contexto de morte, contexto de tristeza e um contexto de choro. Como estar alegres em uma realidade em que o que predomina é a tristeza? Para desenvolvermos a gratidão incondicional, nós precisamos nos alegrar na vida e na obra de Jesus Cristo. É somente nele, meus irmãos, que a nossa vida deve estar baseada. Porque nós somos pecadores, a Bíblia diz que nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então, como pecadores, nós merecemos a morte, irmãos. Nós estávamos destinados para a morte. Mas Cristo, em sua infinita bondade, misericórdia e grande amor, Ele veio e morreu por nós, nos dando agora uma segunda chance. Transformou a morte em vida. E é exatamente nessa vida e obra de Jesus que nós devemos nos alegrar. Primeiro, irmã, pode passar? Se buscarmos a nossa alegria nas coisas deste mundo, nós ficaremos frustrados. Se os irmãos olharem o livro de Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ele passa o livro todinho, buscando um sentido para a vida. Ele busca sentido na riqueza dele, no poder que ele tem, busca sentido na fama, no trabalho, busca sentido em tudo. Resultado, ele conclui que tudo, absolutamente tudo, debaixo do sol é vaidade. Tudo revela, é um sopro. Meus irmãos, a nossa vida aqui na terra é um sopro. São 70, 80, 90, 100 anos. Mas esses 100 anos não são absolutamente nada perto da eternidade iminente. Aí a pergunta que eu te faço é: em que você tem colocado a sua alegria? Em que você tem depositado a sua alegria? Você tem buscado a alegria nas coisas de Deus ou nas coisas que não são de Deus, nas coisas do mundo? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele diz que as coisas deste mundo, elas são temporais. E ele fala: por isso nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê. Porque aquilo que se vê é temporal, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Facebook, Instagram, WhatsApp, passageiro. A nossa alegria não deve estar firmada nas coisas deste mundo, mas em Cristo. Ao escrever aos Filipenses, os irmãos que eram grandes amigos de Paulo,
ele fala que eles deviam se alegrar sempre no Senhor. A alegria dele devia estar baseada no Senhor. A satisfação dele devia estar no Senhor. No Salmo 63, Davi, ele fala sobre a carência que ele tinha de Deus. Era tão grande, que ele falava que ele buscava a Deus, necessitava tanto de Deus como a terra seca necessitava da chuva. E ele fala no versículo 3 que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Então, meus irmãos, quando Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica que eles deviam se alegrar em Cristo, é exatamente isso. Sejam sempre alegres, sempre, independentemente das circunstâncias. Se buscarmos a nossa alegria nas coisas deste mundo, ficaremos frustrados. Segundo, seremos alegres, irmãos, quando nós entendermos que fomos resgatados por Cristo e que em breve estaremos na glória. A alegria que Paulo fala que os irmãos deveriam ter era nisso. Eles não faziam parte deste mundo mais. Agora eles faziam parte do reino de Deus, que não é deste mundo. Por isso a alegria deles deveria ser constante. Porque agora eles eram livres do pecado, livres da condenação, ainda que eles viessem ser presos pelo Império Romano, viessem ser mortos, ainda assim eles estavam livres da condenação, do pecado, da morte eterna. Quando Jesus fala aos discípulos, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 20, os discípulos chegam da evangelização lá, quando Jesus envia 70, e eles chegam muito alegres, porque os demônios eram submetidos a eles. Aí Jesus fala, olha, não se alegrem por causa disso. Se alegrem, porém, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Isso aqui que vocês fizeram é bom? É. Mas a alegria maior de vocês é porque o nome de vocês está na glória, está nos céus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 20, ele fala que eles deveriam buscar agora as coisas que são do alto, porque a pátria deles estava nos céus. A nossa pátria está nos céus. Queridos, o que tem de jovem, adolescente, entrando em depressão, com ansiedade, crise do pânico e tudo mais, porque eles deixaram de viver a vida que era para eles viverem, e agora vivem uma vida miserável, buscando satisfação naquilo que não pode trazer satisfação. A minha esposa não gosta quando eu falo isso, mas eu era um vagabundo. Eu era um vagabundo, meus irmãos. Dos 14 anos até os 16, eu comecei a fumar, beber, ir para as festas. Foi a minha época, foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Foi nessa época. E ainda assim eu não era feliz. Eu tinha tudo que eu queria nas minhas mãos, a hora que eu queria, mas eu não era feliz. Eu chegava em casa depois das festas, deitava na minha cama e chorava. Eu era magrelo, feio, continuo feio, mas eu estou um pouquinho mais arrumado, dei uma engordadinha, criei mais um corpinho e tudo mais. Quando Jesus me encontrou, Ele restaurou a minha vida. Significa que a nossa alegria nunca será plena se nós colocarmos ela nas coisas desta vida. Drogas, sexo, pornografia, adultério, nada disso satisfaz plenamente a alma de uma pessoa sedenta por Deus. Aliás, nada disso satisfaz uma pessoa verdadeiramente. São prazeres que duram pouquíssimo tempo, mas a consequência desse pouquíssimo tempo é uma eternidade longe de Deus. É uma eternidade cheia de amargura, de rancor, de lágrimas e de muita dor.
Então, nós precisamos nos alegrar em quem? Em Cristo, irmãos. A nossa alegria deve estar voltada para Cristo. Segundo, Paulo fala que nós devemos, versículo 17, orar sem cessar. Ou seja, orar sem parar. Significa que eu vou orar em todos os momentos, 24 horas por dia, não. Significa que a minha mente deve estar voltada para Cristo em todos os momentos. Em cada decisão que eu tomar, em cada rumo que eu for. Quando nós lemos a história de Davi, no início do livro do profeta Samuel, nós vimos, melhor, Davi não, Samuel, nós vemos uma mulher chamada Ana. Ana é mãe de Samuel. Só que Ana era estéril. Quando nós vemos a história de Ana, Ana era estéril e não podia ter filhos. E Ana tinha uma rival, Penina. Penina era uma mulher que tinha filhos. E todos os dias, Penina zombava de Ana. Porém, em uma das vezes que Ana e Elcana foram oferecer sacrifícios, que eles ofereciam sacrifício todos os anos a Deus, em uma dessas vezes, no templo, Ana foi orar. Acabaram de comer e Ana foi orar. E quando ela estava orando, o profeta, o sacerdote da época, que era Eli, ele viu aquela mulher lá no canto. A Bíblia fala que Ana orava com o coração. Ela apenas mexia os lábios e ninguém ouvia nada. E Elcana falou: olha, mulher, essa hora você já está bêbada, no capítulo 1 de Samuel. E uma das respostas mais empolgantes e mais fascinantes sobre a oração é dada por Ana. Ela fala: não, meu Senhor, longe de mim, a tua serva estava derramando, versículo 14, a sua alma perante o Senhor. Então, oração é derramar a nossa alma diante do Senhor. Orar é derramar a minha alma perante o Senhor. Derramar as minhas fraquezas, as minhas frustrações, os meus planos, os meus pedidos, tudo diante do Senhor. O que é que nós fazemos hoje? Nós fingimos orar. Nós recitamos palavras que saem apenas das nossas bocas e não saem dos nossos corações. Ana, ela orou com tanta integralidade que a face dela mudou. Ela entrou lá triste e saiu com o rosto alegre, feliz, porque ela entendeu que a sua oração foi ouvida. E no tempo certo foi ouvida mesmo. Foi respondida. Então Paulo está falando aos irmãos que eles deviam orar dessa mesma forma, constantemente, em cada situação da vida deles, independentemente das circunstâncias. Davi, outro exemplo de homem de oração. Davi era o cara que orava em todas as circunstâncias da vida dele. E quando ele parou de orar, quando ele descansou, o que aconteceu? Caiu. Pecou. Mas quando o profeta Natan confrontou ele então se arrependeu dos seus pecados e fez uma oração magnífica, que é o Salmo 51. A oração de arrependimento de Davi. Linda, perfeita. Então, as nossas fraquezas, elas devem ser colocadas diante do Senhor, porque nós somos meros seres humanos, pecadores, limitados. Nós não temos como saber o amanhã. Nós não temos sabedoria necessária para tomar as decisões corretas. Por isso nós devemos buscar o auxílio do Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, que a nossa alegria não deve depender das circunstâncias, a nossa oração também não. Orem no Espírito, Paulo fala aos Efésios, em todas as circunstâncias.
em todos os momentos, com oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam sempre atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, por que nós devemos orar? Primeiro, porque as circunstâncias mudam. Nem todos os dias são dias bons, são dias de flores, são dias de alegria. Nós temos desafios todos os dias. Todos os dias nós temos desafios, temos lutas. Nós somos entregues à morte todos os dias. Temos que tomar decisões difíceis todos os dias. Isso requer sabedoria, requer auxílio, requer direcionamento de Deus. Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perseverar é buscar constantemente, é lutar constantemente em oração. Quantos já assistiram Quarto de Guerra? É um filme extraordinário. Eu tenho um plano de oração em que eu sintetizo esse plano, sistematizo ele. Eu entendi que a minha oração ela precisa ser racional. Eu preciso estar ciente do que eu estou pedindo diante de Deus. Ao mesmo tempo que ela necessita ser emocional, espiritual também. Mas ela tem que ser racional. Eu preciso planejar o que eu vou pedir. Quando Neemias vai pedir para o rei, ele fala o quê? Ele planeja o que vai pedir. Ele planeja o que vai pedir e chega lá tudo bacaninha. Quando Jesus fala sobre a oração lá em Mateus 7, ele fala que nós devemos bater, batam, a porta será aberta. E ele fala também que se um filho pedir uma cobra a um pai, será que esse pai vai dar essa cobra ao filho? Se pedir pedra, será que ele vai dar? Então as nossas orações elas precisam ser constantes e eu preciso planejar os meus pedidos de oração a Deus. Porque aquilo que eu peço consciente, eu consigo perceber a resposta de Deus. Às vezes nós não, a maioria das vezes nós fazemos nossos pedidos de orações equivocados, nós achamos que nós não recebemos a resposta, mas nós recebemos. Só que nós não sabemos o que nós pedimos, então nós não conseguimos compreender a resposta de Deus. Então Paulo fala que eles deveriam orar constantemente. Aos Filipenses capítulo 4 ele fala, olha, deixem de ser ansiosos, não sejam ansiosos, mas coloquem os pedidos de vocês diante de Deus, e Ele fará aquilo que tem que ser feito. Tudo que vocês tiverem, coloquem diante do Senhor, com oração, súplicas e ação de graças. Então a nossa oração, nós precisamos orar porque as circunstâncias mudam. Os dias são bons hoje, mas amanhã quem garante que vai estar bem? Se os dias estão bons hoje, significa que eu preciso orar agradecendo a Deus. Às vezes nós só oramos a Deus quando nós estamos num momento difícil, ruim. Mas nós deveríamos orar também nos momentos de alegria. Segundo, nós precisamos orar, meus irmãos, porque nós precisamos manter nossa comunhão com Deus. Oração e leitura bíblica precisam andar de mãos dadas. Nós nunca teremos um coração grato sem termos uma profunda conexão com Deus, sem termos intimidade com Ele. Intimidade é algo que vai além de uma conversa paralela, é algo que vai além de alguns momentos. Intimidade é uma vida inteira de comunhão. É uma amizade tão leal que é capaz de romper barreiras. E a oração nos proporciona isso. É uma ligação na qual nós podemos transmitir os nossos sentimentos a Deus e receber dele o alento necessário. É a oração. Então nós precisamos orar porque nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus. A falta de intimidade com Deus nos torna íntimos do pecado. E uma vez que nós somos íntimos do pecado, nós estamos caminhando a passos largos para o fracasso, para a frustração, para a dor e para a vergonha.
Terceiro, nós precisamos orar, porque Jesus nos deu acesso a Deus. Romanos 5, quando Paulo fala da justificação, ele fala que a justificação trouxe paz com Deus e nos deu acesso a Ele. Paz com Deus não é paz em Deus, que nós lemos aqui em Filipenses. É paz com Deus mesmo, significa que a inimizade do pecado foi desfeita. E agora a oração nos proporciona esse acesso a Deus. Nosso Senhor e Salvador nos concedeu acesso irrestrito à presença de Deus. E isso é uma dádiva de valor imensurável que nós não temos dado valor, irmãos. Nós temos, a maioria de nós, de modo geral, temos orado no máximo, bem máximo mesmo, 1 hora por dia. A maioria de nós temos orado no máximo, 1 hora por dia. E talvez você também tenha feito isso. Oramos 10 minutos quando acordamos, 2 minutos quando vamos almoçar, passamos o dia todinho, de noite mais 5 minutos, 10 minutos no máximo e pronto. Finalizou a nossa vida de oração aí durante o dia. Aí eu pergunto, em 10 minutos de oração, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, no máximo 1 hora, será que essa 1 hora é capaz de suprir 23 horas? Longe do alento da presença de Deus. Nós oramos para Deus pedindo as bênçãos do dia. E nós recebemos as bênçãos, mas nós não agradecemos por elas. Nós temos acesso a Deus e precisamos valorizar isso. Antigamente, somente os sacerdotes tinham acesso real à presença de Deus. E aqueles que não estavam puros o suficientes eram mortos diante da presença dele. Terceiro e último, precisamos ser gratos em Cristo. Quando a nossa alegria é voltada para Cristo, e quando oramos constantemente, entendemos que o que está preparado para nós é algo que está muito, muito além desta vida, e que é incomparável. E justamente aí nesse momento nós começamos a ser gratos a Deus. Nós nunca, meus irmãos, nunca teremos um coração grato a Deus, se nós não soubermos reconhecer a alegria que Ele nos dá, se nós não soubermos valorizar os momentos que precisamos ter com Ele, e se não soubermos valorizar as bênçãos que tem nos dado todos os dias. O simples fato de nós estarmos aqui na igreja hoje é uma dessas bênçãos. E as pessoas, elas estão sofrendo principalmente por causa da ingratidão. São pessoas que não sabem desfrutar das bênçãos do dia a dia. Eu era viciado nisso aqui. Eu acordava de manhã cedo, e a primeira coisa que eu pegava era no celular. Aí um dia eu falei, eu estou sendo controlado por isso. Hoje, eu controlo isso. Estou voltando porque a nossa vida, ela é uma vida de comunicação. Mas ainda assim, eu só respondo, só olho o celular quando eu quero. A minha esposa, ela fica meio que zangada comigo, porque a irmã fala, amor, quem tem que controlar esse negócio aqui sou eu, não o contrário. Não o contrário. E um dia, na primeira semana que eu deixei o celular de lado, eu acordei, li a minha Bíblia, orei e tudo mais, e fui para fora de casa, mais 6 horas da manhã, quase 6 horas da manhã, e eu vi o sol nascer. O sol nascer não, o sol aparecer, né? Uma coisa mais linda do mundo. Hoje eu acordo 5h30, faz umas 2 semanas que eu não vou caminhar, mas eu estou indo caminhar, e isso é muito bom. Os momentos que nós desfrutamos, que precisamos desfrutar, é muito bom, meus irmãos. Um banho de sol é maravilhoso. O momento de lazer com a família é maravilhoso. E nós não desfrutamos disso, porque nós somos ingratos a Deus.
Nós queremos sempre mais, ganhar mais dinheiro, ganhar mais fama, ganhar mais poder, mais autoridade, tudo mais, mas nós nos esquecemos do essencial, do principal. É Deus. A vida com Deus, ela faz com que a minha vida com a família seja plena, seja satisfatória, seja integral, verdadeira. Da mesma maneira que a alegria e a oração, a nossa gratidão deve ser exercida por meio de Jesus. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos ser gratos, irmãos, por tudo aquilo que temos recebido diante. Essa água aqui é uma água maravilhosa. Tem lugares que as pessoas não têm uma água dessa para beber. Isso é motivo de gratidão. A maior gratidão que nós precisamos ter na nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Como eu falei no início, nós estávamos destinados à morte. E Jesus nos tirou desse destino, nos deu um destino novo, a vida eterna. E por meio dessa vida eterna nós temos bênçãos nessa vida. Irmão, pode passar? Paulo aos Filipenses, capítulo 4, ele fala no capítulo 3 sobre um tesouro muito maior do que ele poderia ter, que era a glória de Deus. E no capítulo 4 ele fala, olha, já que a minha vida agora é vivida para Cristo, eu digo o que eu aprendi. Eu sei o que é estar nesse estado, porque eu aprendi a viver contente, agradecido em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. E ele fala, posso todas as coisas. O segredo de toda circunstância é Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. E aí, a sua força está em quê? Em quem? Em você mesmo? Está no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? Em quê? Em quem? Quando vivemos em Cristo, pode passar, nós não somos movidos pelas circunstâncias, irmãos. As pessoas que vivem sem Cristo, elas são levadas por todas as circunstâncias. São levadas por todo o vento de doutrina. Se o tempo está bom, elas estão tranquilas. Se o tempo está ruim, elas estão desesperadas. Mas aquele que está em Cristo, firmado em Cristo, não importa se é tempestade, se é vento, se é bonança, está tranquilo. Porque ele sabe em quem ele crê. Ele sabe o Deus que ele serve. Está tranquilo. Quando vivemos em Cristo, não ficamos frustrados, porque nós entendemos que a nossa vida todinha é guiada por Deus e segue um propósito inabalável. A Bíblia fala lá no livro de Romanos 8, que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. O versículo 28 fala que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Tudo. Quando vivemos em Cristo, não damos valor para o que é transitório. Dinheiro acaba. Eu ser novo, vai ter um fim, vai chegar um dia que eu vou ficar velho, experiente. A minha vida acaba, a sua vida vai acabar um dia aí. E aí? O que você dará em troca da sua alma? Seu dinheiro? Sua fama? O quê? Quando vivemos em Cristo, nós temos paz, nós temos alegria e nós temos qualidade de vida. Por isso, em tudo, sejam agradecidos, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Oremos. Bendito Deus e Pai, soberano Criador dos céus e da terra. Nós somos agradecidos a Deus, ao Senhor, por Tua misericórdia, por Tua graça, por Tua fidelidade. Somos agradecidos a Deus porque o Senhor enviou o Seu único e amado Filho para morrer por nós. Para morrer por meros pecadores, miseráveis como nós. Nós somos gratos a Deus porque, mesmo sendo assim, o Senhor decidiu nos amar e nos dar uma nova chance, decidiu nos purificar dos nossos pecados, ó Deus, e está preparando um lugar para nós.
Nós somos gratos, ó Deus, porque em breve o Senhor virá e nos levará para morar para sempre com o Senhor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde tudo isso será apenas passado. E nós desfrutaremos, ó Deus, da Tua presença para toda a eternidade. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Somos gratos porque o Senhor, ó Deus, nos permitiu estar aqui, compartilhando da Tua palavra, ó Deus, e aprendendo um pouco mais com ela também, Pai. Muito obrigado por tudo, que o Senhor venha encher os nossos corações de gratidão, independentemente das circunstâncias, ó Deus, que possamos ser gratos ao Senhor, porque entendemos que o Senhor é quem tem cuidado de nós, e que a nossa vida está sob o Teu governo, sob a Tua proteção e o Teu cuidado, Pai. Fique conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.